mais um sonho está se realizando. Hoje, celebrando 2 anos de loja quase Espírito 50 Santo, anos, a gente com muita fé e propósito, damos mais um passo. atenção, né? Ampliamos o nosso espaço no mesmo endereço para acolher ainda melhor cada cliente que passa por aqui. E junto com a nossa expansão, apresentamos também a nossa nova linha de vestuário católico, com peças masculinas e femininas que expressam a fé no dia a dia. Cada detalhe desta loja foi pensado para evangelizar através dos produtos, do atendimento e da experiência. São 2 anos de missão, dedicação e gratidão a cada pessoa que fez parte desta história. Que este novo espaço seja instrumento de Deus para tocar ainda mais corações. Sejam bem-vindos à nova fase da loja Espírito Santo. Certinho nos mínimos detalhes. E isso com certeza fez toda a diferença. Alcance resultados consistentes através de um marketing estratégico e personalizado. A Aureb nos trouxe uma segurança muito grande, uma preocupação muito grande com o nosso negócio e nos trazer resultado, em fazer o negócio acontecer. Transforme a comunicação da sua empresa com a agência premiada pela CIRP em 2025. Aureb Comunicação. E mais um sonho está se realizando. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio número 172, cara. Olha só que legal. Muito obrigado a todo mundo que já está acompanhando a gente nessa trajetória aí. Muito obrigado a você que já está inscrito no canal, você que está sempre com a gente por aqui acompanhando ao vivo os episódios e para você que vai estar maratonando também durante a semana, tá? Mais uma vez, direto dos estúdios da Filmix, aqui em São José do Rio Preto. E, claro, pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é muito especial, vai ser uma noite com muita música, muita história bacana, uma trajetória de sucesso, com muita coisa consagrada. Vamos apresentar aqui um pouquinho dos nossos parceiros, nossos patrocinadores. Deixa eu falar da Aureb Comunicação. Cara, muitas vezes você tem a sua empresa, o seu produto é legal, mas você não tem aquela visibilidade que você queria. As suas redes sociais não funcionam, ficam travadas. Você precisa de uma equipe com qualidade absoluta que vai te dar todo o suporte, vai fornecer o gerenciamento das suas redes sociais, captação de áudio, vídeo e a produção de tudo aquilo que você precisa para que realmente você tenha resultado. Seja com a venda do seu produto, seja também com a visibilidade e a expansão da sua marca, da sua empresa. Entre em contato com a Aureb, clica no QR Code aqui, você vai ser direcionado, peça aí um orçamento, faça uma reunião, fale sobre as suas dores, né? E que a Aureb com certeza vai ajudar você a dar uma impulsionada nas suas redes sociais, na sua marca e no seu produto. Deixa eu agradecer aqui o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Cara, o Fernandão tá praticamente aí quase 4 décadas de história, tendo sempre o que há de melhor em bebida, em quantidade e qualidade para você, tá? Clica no QR Code aí para você já entrar aí nas páginas do Fernandão, já garantir a melhor bebida. Tá vindo festa junina, tem um monte de coisa bacana para o seu evento, para o seu comércio. O Fernandão tem tudo que você precisa, em quantidade e qualidade para você também, tá? Lembrando, beba sempre com moderação. Agradecer a T-Flow, a marca que sempre vestiu os artistas e veste você também. Você sabe que tem um cupom no ar 10, né? Você usa o cupom aí pelo site da Use T-Flow e você tem 10% de desconto em todos os produtos que você comprar. Coleção outono e inverno sensacional. Essa semana vamos estar captando uns vídeos por lá e é muito bacana, cara. A T-Flow tem sempre uma promoção especial também. Só você entrar lá no site, você vai ter um outlet especial, tem algumas promos que valem muito a pena. Entre em contato com a T-Flow você também e faça parte desse mundo incrível. Agradecer a Montana Automóveis, o melhor preço que existe em automóveis com aquela qualidade e o mais bacana, hein? Com até 2 anos de garantia, só a Montana Automóveis tem. Você sabe que tem 2 lojas em Rio Preto, uma pertinho da outra e mais o estoque bem em frente. Na Montana, você precisa de um utilitário, tá precisando de um carro para você trabalhar como aplicativo, tá precisando aí de um carro para você passear. Cara, a Montana tem tudo que você precisa. Pelo site, você clica no QR Code, você já entra lá, você vai fazer o seu cadastro, já é pré-aprovado e você já vai ter as melhores financeiras, aquelas que vão ter as melhores condições para você, sem mexer no seu score. Bacana isso, né? Só a Montana tem para você. Entra em contato com a gente também. Agradecer ao Instituto Paulo Botura. Cara, essa semana acho que já rodamos o
videozinho, senão a gente vai rodar daqui a pouco. Tem um vídeo especial. Nós estamos preparando algumas coisas especiais lá no Instituto Paulo Botura. Não vai dar para ver agora, estou com alinhadores aqui já. E vem novidades por aí também. Inclusive, logo, logo, a doutora Carol vai estar por aqui. A gente vai contar muita coisa bacana. Para você que sente aquela dorzinha de dente, para você que precisa colocar a sua lente, para você que está assim, meio que desesperado em relação a quer mostrar um pouco mais do seu sorriso, né? Que todo mundo sabe que é o nosso cartão de visita. Entre em contato com o Instituto Paulo Botura, faça um orçamento e você vai ter com certeza uma saúde bucal de qualidade absoluta. Deixa eu agradecer aqui ao Bola Pneus em Mirassol, cara, nosso grande parceiro. Na hora de trocar o seu pneu, o seu freio, o alinhamento, o balanceamento, o amortecedor, você precisa ter uma equipe de qualidade absoluta, uma empresa que não vai te dar dor de cabeça e extremamente com credibilidade e honestidade para você, além dos produtos de qualidade, né? O Bola Pneus tem isso para você, cara, são muitos anos de experiência, tanto o Bola, o Marcelo, toda a família, toda a equipe prontinha para poder te atender e deixar o seu carro daquele jeito sensacional. Peça um orçamento pelo QR Code e entre em contato com o Bola Pneus. Temos ainda o Sanso Estúdio Automotivo. Você foi lá na Montana, comprou o seu carro, precisa deixar o seu carro limpinho, bem cuidado, bem organizado, é com o Sanso Estúdio, a equipe mais premiada do Brasil, onde você encontra o Danilo, a Thaís, o Giovanni, toda a galera para te atender com o maior carinho do mundo. Precisa colocar um PPF no seu carro? Você está precisando fazer a vitrificação, aquela limpeza especial, seu carro tem banco em couro, acabou de comprar o carro, precisa ter um cuidado especial? Cara, o Sanso Estúdio tem os melhores produtos para você. Recentemente eu levei o meu carro lá, por quê? Rio Preto, você sabe que é uma cidade muito quente, né? O sol batia muito forte, e aí o que acontece? Todo o insufilme do meu carro já estava gasto há quase 3 anos, e aí não mantinha, ficava aquele calor, mesmo você colocando o ar-condicionado no 6 ali, tá? Lá agora você entra no carro, tá tudo certinho e tal, trocaram o insufilme, é de qualidade, é um nano que é incrível. Entre em contato com o Sanso Estúdio, você também. E pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer a Bela Capri. Daqui a pouquinho nós vamos estar saboreando uma deliciosa Bela Capri. Você sabe que tem várias unidades em Rio Preto, é uma franquia que só tem a crescer todos os dias, 27 anos de história, e você comprando pelo aplicativo, chega na sua casa rapidinho, sem você ter que pagar. É isso mesmo. Você só vai pagar a pizza, tá? O frete ali, a galera entrega, você não paga absolutamente nada. Bela Capri com a gente por aqui também. E um abraço especial a toda a galera da N4 Telecom. Hoje a internet dos principais eventos de Rio Preto é da N4 Telecom, cara. Internet rápida aqui no estúdio da Filmix também. A gente usa aqui no ar a internet da N4 Telecom. E para sua casa também. Tem a sua empresa, você precisa fazer um evento, precisa de uma internet que não vai te deixar na mão? N4 Telecom com a gente por aqui também. Nosso convidado de hoje é muito especial, um cara que eu admiro muito. Muita gente pedia na nossa caixinha, quando a gente colocava lá, quem você gostaria que nós trouxéssemos aqui no Ar, alguém que pudesse trazer um conteúdo de qualidade, e sempre estava lá. Juan Cantor. Um dia eu tive o prazer de trombar com ele lá na clínica Sivieri, nossa grande parceira, estava lá com a esposa, conversamos, ele falou, manda um abraço pro André, falei, cara, preciso do seu contato, vamos trocar uma ideia, automaticamente já marcamos a data e hoje, para nossa alegria, para nossa felicidade, temos aqui o nosso querido Juan. Seja bem-vindo, meu irmão. Prazer é todo meu, satisfação imensa estar aqui, eu assisto seus programas, sempre estou acompanhando o podcast lá e eu falei, uma hora eu vou esperar o convite, cara, e surgiu e a gente tá aqui com o maior prazer do mundo. Tá vendo só? Ter aquele papo gostoso, né? Ô Juan, você sabe que você é um cara muito querido, velho. A gente, quando colocou que você estaria aqui, muita gente falando, cara, que legal, o Juan vai lá, o Juan tem muita história bacana, já fui em vários casamentos, já fui em várias festas, já fui em vários lugares que tem a voz dele, a participação dele, o show dele. Isso é uma coisa bacana porque marca a história, né? Marca o público e faz com que cresça aquela admiração do fã para com o artista. E tendo esse respaldo do público, fica muito, muito mais fácil, inclusive, para eu poder fazer o podcast, porque aí eu sei que a galera que vai assistir, seja ao vivo ou maratonar depois, sabe que a gente vai fazer uma coisa bem bacana aqui hoje. Isso é muito bacana, cara. O reconhecimento do público, graças a Deus, a gente tá... Eu trabalho com música já faz 34 anos, né? Tô completando 34 anos de profissão, né? Então, nessa trajetória, a gente conheceu muita gente boa no caminho aí, que a gente fez muitas amizades. E, graças a Deus, o pessoal, onde a gente vai, a gente só tem feedback positivo, graças a Deus. Então, mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo aí. Que a gente já tocou em algum casamento, em alguma festa, em algum corporativo. Então,
é muito gratificante isso aí. E sem falar também que um cara que mais rasgou elogio pra você foi o André e a Maria, que os dois falaram, o Juan vai vir, o Juan é gente boa demais e tal. Eu falei, que legal, né, cara? Muito bacana, assim, quando a gente tem pessoas próximas que são pessoas do bem e a gente quer ter sempre por perto, não é isso? Com certeza, é isso aí. Ô Juan, conta um pouquinho pra gente da sua história, cara, de onde você vem, como que foi se você é de Rio Preto ou não, conta um pouquinho da sua infância pra gente. Isso, o pessoal pergunta muito, você é de Rio Preto, Juan? Fala, na verdade eu sou de Bálsamo, né, sou de Bálsamo, do ladinho aqui, né, e eu comecei na música com 8 anos de idade, né, minha mãe, na verdade, não tem nenhum músico na minha família, né, todo mundo trabalha, né, só ficou eu de músico, né. Ninguém, todo mundo trabalha, todo só mundo você. trabalha, só eu de músico lá, né, então não tem ninguém na família que foi, e minha mãe resolveu comprar um violão. Na verdade, comprar não. Minha mãe trabalhava na prefeitura de Bálsamo e fizeram uma rifa lá. Falaram, vamos fazer uma rifa pra esse moleque. Esse moleque ficou o dia inteiro sem fazer nada aí com a mãe dele ali na prefeitura. Me deram um violão com 8 anos, cara. Eu comecei lá. Comecei a fazer aula de violão. Fiz até os 10. E aos 11, eu comecei com um primo meu cantar. A gente fala assim, cantar. O primeiro dinheiro que eu ganhei com música foi com 11 anos. 11 anos de idade. A partir daí eu já considero que começa nossa trajetória na música, né? Profissionalmente. E eu cantava com um primo meu, Marquinhos, a gente tinha uma dupla chamada Jean e Marcel. A gente fazia muito barraca de rodeio. Eu já falo pra galera, o pessoal de hoje não vai saber o que... Molecada de hoje não vai saber o que é, mas antigamente as festas de peão, a atração era o rodeio, não tinha esse show. Hoje em dia a atração, muito é o show, não é o rodeio. Então antigamente tinha um rodeio, e após o rodeio, nas cidades pequenas, que nem a minha lá, tinha barraca bar. Então acabava o rodeio, o pessoal ia pra barraca bar, é onde a gente tocava. Então tocamos muito em barraca bar, nossa, já dormia por lá mesmo, acabava o show, já dormia ali. O palco já virava o colchão depois, isso com 11 anos, você imagina, ficava 4 dias fora de casa, e daquele jeito, né? Ô Juan, por mais que não tenha ninguém, você foi o único, né, que tava com música, o que a sua família achava disso, né? Porque todo mundo fala assim, mas... tem que arrumar alguma coisa pra fazer, alguma coisa assim, com 11 anos, né, já começar a cantar. Como é que foi essa pressão? Teve alguma pressão? A galera achou que no começo era brincadeira? Não, cara, na verdade sempre me incentivaram. Tem uma tia minha, Neuzeli, deve estar assistindo inclusive, e, cara, o primeiro violão que eu tive não era elétrico. Eu lembro que antigamente lá em Bálsamo tinha Tarde da Paquera. Eu falei, nossa, cara, tinha Tarde da Paquera, e era à tarde, num lanche, o pessoal fazia uma música ao vivo e contrataram a gente pra tocar, cara. Eu falei, nossa, e agora, cara? Como é que eu vou ligar esse violão? Meu violão não era elétrico. Sim. Minha tia correu aqui em Rio Preto, cara, e fez um cara abrir uma loja de música aqui. Olha aí. Inclusive eu tenho esse violão até hoje. É um violão que eu tenho lá guardado até hoje. Eu ganhei ele com 11 anos de idade. Num domingo, minha tia veio e buscou. Nossa, eu fiquei todo feliz, porque eu já pude ligar o P10, tinha o volume ali. Eu falei, cara, eu sou o Slash agora, com 11 anos. Que eu tocava até então, a gente colocava um cristal na boca do violão, assim, sim, um captador que já saía um fio. Mas não tinha isso aí, o meu era só... Tinha que microfonar a boca do violão. Então minha tia foi lá e me incentivou. Então o primeiro instrumento, assim, legal que eu ganhei foi com 11 anos, no domingo ela veio e buscou. Cara, daquilo ali não larguei, mas eu falei, cara, é isso que eu quero. E com 15 anos eu já comecei a dar aula de música. Olha aí. Eu dei aula dos 15 até os 40. Eu dei aula 25 anos de música. Eu dei aula de 96... Eu tô revelando a idade, hein? De 96 a 2021 eu dei aula um pouco de tudo, assim. Dei aula em projeto social, dei aula em casa mesmo, tinha uma escola de música lá. Graças a Deus a gente formou passou um pouquinho de conhecimento pra muita gente que hoje toca profissionalmente aí, muita gente por hobby, mas muita gente profissional, a gente pôde dar uma forcinha aí, né? Além do violão, quais outros instrumentos que você... A gente arranha um pouquinho de tudo, né, cara? Violão, viola caipira, guitarra, cavaquinho, um pouco de contrabaixo, um pouco de teclado. Mas o que a gente toca mesmo, mais no show mesmo, é o violão e um bloquinho assim, a viola. Mas é mais o violão mesmo. Mas quem toca violão, a gente sempre toca um pouquinho de tudo, né? Mas sempre que eu me dei muito melhor mesmo foi o violão. Quem vê hoje o Juan, né? Juan solo, Juan cantor, o Juan já teve algumas duplas, né? Ele já falou aqui que ele teve uma dupla com o primo dele. Exatamente. Mas tem uma outra dupla também famosa, inclusive, que durante muito tempo aí fez muitos shows por aí. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua trajetória em dupla, seja com o seu primo e quanto também com... Isso, com o meu primo tem muitas histórias, cara. Inclusive, a dupla chamava Jean e Marcel. A gente precisava pintar fazer a logo da... Sim. E na época tinha um negócio, um letreiro que você comprava na papelaria e você riscava em cima nele. Aí nós comprou, só que meu primo perdeu o N. Só tinha Jean com M, né? Nós plotou tudo, as pastas da banda, os pedestal, tudo Jean com M. Então os caras falavam Jean e Marcel. Mas não era, porque não tinha o N, tinha perdido, né, cara?
E, cara, essa dupla durou muito tempo, a gente rodou bastante tempo. Era eu e meu primo, um cara que tocava bateria, que eu que ensinei ele a tocar bateria. Você imagina? Olha só. Eu não sei tocar bateria, ensinei o cara. Imagina se o cara era bom, né? Mas a gente rodou muito, cara. Nossa, isso eu tô falando de 1992, cara. Olha aí. A gente tocava aí tudo quanto é porta de boteco, aniversário, velório, onde você chamava, tava nós, lá, Jean e Marcel tocando, cara. Com 15 anos eu comecei a dar aula e comecei a tocar em bandas de baile. Toquei em bastante banda de baile regional, banda de Catanduva, banda de Neves Paulista, de Rio Preto. Depois eu acompanhei alguns cantores aqui de Rio Preto, tocando violão pra eles. E foi lá que eu conheci o meu parceiro, o Edinho, que é o Léo Minas. Sim, sim. O Edinho tocava baixo numa banda chamada Tema Livre, tocou muito tempo em banda de baile. E depois ele acompanhou uma dupla, que é o Mike e Renata, né? Que é amigos nossos aí. E eu tocava violão lá também. Eu tocava violão no Mike e Renata, entrei lá em 2005, 2006. E lá eu conheci o Edinho, depois virou Léo Minas. E a gente teve a dupla Léo Minas e Juan, de 2007 a 2019. A gente passava o som pro Mike e Renato. Na verdade, na hora de passar o som, ele tava no baixo, no violão, a gente cantava, e primeiro e segundo, os caras falaram, rapaz, acho que coordenou vocês dois, hein, rapaz? Olha aí. E nós acreditou, que o povo falou que nós cantava bem, né? Ficou 12 anos cantando. Nós cantamos de 2007 a 2019, junto aí, gravamos alguns CDs, DVDs, foi muito legal a trajetória, a gente não largou porque brigou, não. Sim. O Edinho e o Léo Minas é muito amigo meu ainda, a gente troca ideia, tudo. Mas cada um resolveu seguir o seu caminho, né? E eu comecei a carreira solo em 2020, graças a Deus. A gente tá colhendo muitos frutos aí. A gente fez muita amizade, conheceu muita gente nova. Gravei um DVD, inclusive, com o André, com o Filmix aqui, com a Mary Jane aqui. Sim. Em 2022, inclusive. Esse ano eu já tô prometendo pra ele que a gente vai gravar outro. Boa, Se Deus isso aí, quiser, cara. 2026 vai sair outro. Amém. Agora, em primeira mão aqui, ó. Ó, 2026, hein? tá vendo só? Trago Filmix. sorte aqui, hein? Ei, vamos trazer sorte, se Deus quiser. Ô Juan, a gente sabe também que hoje em dia, essa questão de... é muito mais fácil hoje do que antigamente ter um cantor solo. Antigamente a gente via, por exemplo, assim, o Daniel perdeu o irmão, perdeu o João Paulo, o Leonardo teve a perda do irmão, algumas coisas assim, então o pessoal partia. E era um ou outro cantor solo que a gente sabe que existia nesse sentido, era mais em relação às duplas, né? E hoje a gente vê que é mais comum, inclusive, vários cantores, inclusive dessa nova safra, também está fazendo aí. Quando você partiu para carreira solo, sempre quando você cantava, você olhava pro lado, tinha alguém. Aí depois você começou a olhar, não tinha mais ninguém, era só a banda mesmo, tal. Como é que foi essa sensação? Isso é verdade, Hamilton. Eu apanhei muito no sentido de violão também, cara. A vida inteira eu toquei violão e cantei. Eu nunca tinha... Eu apanhei muito na hora de pegar o microfone e soltar o violão, cara. Era um negócio que eu tinha... A hora que eu tinha a dupla ali, porque geralmente o Léo Minas ficava na parte e eu ficava sempre com o violão. Era aquele cara tipo o Edson Hudson, dificilmente você vê o Hudson sem a guitarra. Sim. E eu sempre tava com o violão. Cara, o dia que eu fui soltar o violão, parecia um... Lembra aqueles bonecos de antigamente, lango-lango, cara? Você não sabia onde ficava a mão. Eu era desse jeito, cara. Pegava o microfone, não sabia se essa mão ficava no bolso, batia palma. E com o parceiro também, cara. Você acostuma com a segunda voz, né? Vamos falar a verdade. A gente costumou a segunda voz, era tá aquela cama, aquele negócio legal ali, né, cara? E a hora que eu falei, caramba, e agora, cara? E foi acostumando. Então, eu sofri muito com a falta de segunda voz, né, cara? Porque a gente canta numa região mais aguda, né, cara? Acostumou, né? Não é porque a gente quer. É porque o meu grave não é muito bonito. Eu acho que é mais legal a minha voz do médio pro agudo, entendeu? E a segunda voz, ela faz aquela cama, né, cara? E faz falta. Então, eu acho que senti muito na segunda voz de ter o parceiro do lado ali e de tirar o violão. Pessoal, você tem que tirar o violão, você tem que agora, vamos lá, mãozinha pra cima. Eu falava, cara, e agora o que eu faço? Mas hoje em dia a gente tira direito, até dança no palco agora. Agora é diferente, né? Agora, você tem também uma vantagem muito bacana, que você participou de muita banda de baile, né? Igual você estava falando. Banda de baile foi muito Isso bom, dá uma escola muito grande, porque é uma versatilidade de você conhecer outros ritmos, você tocar um pouquinho de cada coisa, né, em cada lugar que você vai. É o sertanejo, é o pop, é a música internacional, é um monte de coisa que acontecia. E que, às vezes, a gente percebe que se perdeu muito isso, né, cara? Exatamente. Antigamente eram muito mais bandas que existiam, as formaturas do pessoal, a primeira coisa que fazia, vamos contratar a banda tal, que já era a atração principal, que todo mundo queria, né? Exatamente, cara. Eu digo pro pessoal da nova geração que, cara, às vezes o pessoal reclama de ter que tocar, tipo, meia hora a mais. Porque geralmente o padrão hoje de show, o cara contrata um show, por exemplo,
É a maioria padrão, não porque é padrão, é a maioria. 2 horas de show. Lógico, precisa fazer mais, a gente faz. Já cheguei a fazer até 10 horas de show na pandemia aqui. Mas, cara, o pessoal reclama, ixi, tem que tocar meia hora a mais. Eu falo, cara, quando a gente tocava baile, eu cheguei a tocar 6, 7 horas de baile, cara. Quando inventaram, eu preciso até descobrir quem inventou o até que a lua vire sol, cara. E lá eu falava pra você, cara do céu. Não acabava o baile, irmão. E você tava montado no banheiro, você falava, o que eu faço agora, cara? Você disfarçava, tinha que achar alguém que... E naquela época não tinha o tal do VS, não tinha nada gravado. Nada disso, vivo, né, cara? No máximo que tinha, era nos anos 70, o cara colocava um MD ali pra tocar... Era MD na época. Soltar um ano 70, que era um... Tana, tana. Rapaz, era 10 minutos, tinha que correr pro banheiro ali e voltar. Mas cheguei a fazer 6 horas de baile com a guitarra pendurada, cara. No final do show você tava corcunda, assim, com dor no pescoço. Então eu falo que essa nova geração de hoje, os caras é muito Nutelinha, os caras reclamam de, tem que carregar caixa, tem que montar som. Vixe. Falo com uma das bandas de baile, quando eu toquei, eu tinha 17 anos, cara, e olha o que eu fazia, cara, pra ganhar uma grana, já era empreendedor nessa época. Pra ganhar uma grana a mais, cara, eu era o cantor da banda, tocava guitarra, violão, fazia back, e eu ajudava a montar e desmontar o som, cara. Morria de vergonha, mas o que acontecia? Porque acabava, tinha gente no salão, cara. E aí os músicos iam tudo pro ônibus, e eu falava, cara, eu sou o cantor da banda, mas eu queria ganhar um cachê a mais, né? Eu falava, cara... Aí que ela trocava, tirava a roupa de cantor, colocava um boné na cabeça, a roupa de banda lá, e ela ajudava a desmontar o som. Na época não tinha nem... Já desmontar treliça, tá? A gente demorava mais 3, 4 horas, os músicos tudo dormindo lá no ônibus, e nós... Pra ganhar um cachê a mais, cara. Mas isso aí foi uma coisa muito boa, uma escola muito grande, que eu falo pras pessoas que... Hoje, às vezes, você tá com um carro bom, com uma casa boa, os caras não vê o que você fez lá atrás. Tá? Jamais, Os caras desmontar som e tudo mais. Mas a banda de baile, eu sempre falo, pra todo músico que participou de uma banda de baile, cara, foi uma escola sensacional, que você tinha que tocar de tudo. Hoje em dia, todo mundo usa VS. Eu uso VS, inclusive, no meu show. Por quê? O VS, ele é, pra quem não sabe, o VS, você vê um computador, todos os cantores usam, desde os mais famosos até os mais simples, que nem a gente, assim, porque ele complementa o que não tem no show. Por exemplo, um clique para você tocar no mesmo andamento. Às vezes um cantor não tem uma percussão, um teclado ou um violão a mais. Você grava aquilo ali para colocar mais. Só que nessa época não tinha esse recurso a mais que você tem. Na época tinha que tirar tudo. Eu lembro quando a gente tinha que tirar música, Milton, de fita, cara. Era uma briga. Você ia chegar no carnaval, cara. Aí chegava o baixista, no tape dele, às vezes ele fala assim, essa música tá em ré. Eu chegava e falava, nossa, eu tirei em ré sustenido, cara. A tecladista falava, eu tirei em mi. Eu falava, então vamos lá, 2 ou 1. Porque, cara, os tapes, na verdade, você lembra disso, cara? Você deve sim. Se você chegasse no tape com uma chave de fenda ali, ele ia ficar mais fininho. Então depende o tape, se fosse melhor ou menor, cara, oscilava o tom da música. Então, cara, quem tocou em banda de baile, molecada tem que respeitar, velho. Show de bola. Era trash. Galera, é o seguinte, ó, você que tá acompanhando aqui ao vivo esse episódio, pra você que vai estar maratonando também, hoje trocando uma ideia com o Juan. E antes da gente entrar aqui no ar, nós estávamos falando de uma pessoa aqui, né, um amigo nosso em particular, e ele entrou aqui agora e tá conversando com a gente, que é o Márcio Ramos do OK DJ. O Márcio tá aqui mandando um abraço pra você, ó, grande Juan, sou muito seu fã, é sempre um prazer fazer festas com você e com a sua banda, são todos excelentes. O Juan tava contando um pouquinho pra gente aqui agora, gente, inclusive pra você que percebeu, a hora que ele falou assim, às vezes, né, na hora dos anos, aquele ritmo, né, 70 e tal, e tocava lá um MDzinho, que era um recurso, o MD, ele não foi muito pra frente, porque na sequência entrou MP3, foi muito rápido, né, então não teve como. Mas eu vou dizer um negócio pra você, tá completando 34 anos, né, de profissão, esse ano completa 34 anos de rádio, e um dos programas que eu mais amava ouvir e aprendi muito em relação à música de qualidade foi com o nosso querido Márcio Ramos. Marcinho. O OK DJ, ele tem uma história muito grande, né? Ele passou pela Stereo Show, FM Diário, tá na Caboing agora também, tá na internet. O Márcio Ramos, inclusive, é um dos DJs, cara, mais elogiados, uma das pessoas mais queridas do meio. Você sabe que é muito ruim quando você escuta alguém falar mal de um profissional, né? Exatamente. E o Márcio é uma das pessoas que eu nunca vi ninguém, cara, falar nada. É a mesma coisa de você é só elogios que a gente sabe.
Então, Marcinho, já tive o prazer de te entrevistar num outro projeto, né, que eu tive. Faço questão agora também que você venha aqui para poder participar com a gente do No Ar. Sou muito fã seu, te admiro demais. É um dos caras que me ensinou muito na vida, sem saber, foi o meu professor no mundo da música eletrônica. Antigamente era Dance Music. A gente falava balanço, né? Exatamente. E era isso aí. Então, tê-lo aqui também participando com a gente aqui, mandando um abraço pro Juan. Fico muito feliz com a sua audiência. Audiência qualificada pra caramba aqui. Que legal, cara. Que legal. Grande Marcinho, um abraço. O Marcinho, a gente troca ideia direto, porque eu falo que o Marcinho ele é igual eu, ele é do analógico. Tem um Technics em casa lá, Sim. Analógico, era do meu tio, né, cara? Eu adoro analógico, eu escuto disco, tenho muita fita lá, cara, que fala... O pessoal que escutou o vinil, escutou ainda dá aquela saudade de escutar aquele som puro de verdade, né, cara? Show de bola. Ó, enquanto o Juan toma uma aguinha aqui, inclusive a gente já vai começar a tocar umas modas aqui pra galera, umas músicas. Deixa eu falar aqui do Dr. Fábio Pantaleão, nutrologia clínica e esportiva pra você. Sabe quando você tenta emagrecer, você faz de tudo, mesmo em relação à sua idade, né? Você quer sempre viver mais e melhor. E aí você procura de todas as maneiras, todos os recursos. Você faz dieta, usa um monte de coisa, faz um monte de trem, mas não dá certo. Pô, Hamilton, eu faço alimentação bem balanceada, vou na academia, faço os meus exercícios, mas você não consegue. Cara, faça aí, entre em contato com o Dr. Fábio Pantaleão. Marca uma consulta com ele, marca uma avaliação com ele, pode ser alguma coisa hormonal, pode ser alguma coisa que você precisa mexer aí, que com certeza vai melhorar a sua vida, sua qualidade e vai dar aquele start para que você tenha uma qualidade de vida bem melhor, tá? Falo isso para você porque eu tenho amigos que viraram case de exemplos aí, que deram passadinha pelo nosso querido Dr. Fábio e, cara, a vida mudou. Então vale muito a pena você conhecer, entra no QR Code aí da tela para você trocar uma ideia com ele. Deixa eu falar da loja Espírito Santo, que é a nossa parceira aqui, a loja católica, que tem tudo aquilo que você precisa para você valorizar e ter mais em relação com Deus, em relação à sua fé. A loja Espírito Santo é do Fala Senhor. Você sabe que lá você encontra o Fala Senhor, que é aquele livro que te ajuda todos os dias de manhã a você ler o evangélico, entender melhor o evangelho, fazer as suas anotações, né? E principalmente também colocar isso em prática. Além, é claro, teve agora o Dia das Mães, os melhores presentes, aquele presente com propósito você encontra na loja Espírito Santo, tá? @Espírito Santo .rp para você saber das novidades. Falar da China Fair. Cara, a China Fair é a nossa grande parceira aqui também. É muito difícil você chegar na China Fair e você não encontrar alguma coisa, né? É um mundo de variedades, cara. Lá tem novidades todos os dias. Pelo Instagram da China Fair, a Fabiana, a Núbia postam coisas todos os dias, novidades, inclusive para a Copa do Mundo agora. Tudo que você precisar de acessório, seja uma camisa, uma cornetinha, tudo no verde e amarelo você encontra lá. Além de maquiagem, tem muita coisa bacana, as melhores novidades você encontra. China Fair ou China Fair, como você quiser, mais fácil para você falar. Deixa eu falar da Mariner Calçados, nosso amigo Guilherme, um abraço para você, para a Bárbara também. A Mariner, você sabe que tem tudo que você precisa com calçado especial, para você, para o homem e para a mulher, tá? Tem 2 lojas em Rio Preto, na Constituição com Independência, lá você encontra também a loja climatizada e dentro do Posto Monte Carlo, no aeroporto. Cara, lá na Mariner você encontra novidades, inclusive hoje ele postou um monte de coisa bacana, sabadão tem um casamento, já vou passar por lá e já garanti o meu. Os melhores pares, as novidades, o que tem mais de conforto e sofisticação, a Mariner Calçados tem para você. Entre em contato pelo @Mariner Rio Preto no Instagram. Deixa eu agradecer também a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel, são mais de 40 anos de tradição aqui em Rio Preto, fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Carnes inspecionadas todos os dias, lá você encontra também aquele kit especial, kit mistura com carnes fracionadas e você pode ainda fazer aquele churrasquinho com os assados mais sensacionais, tá? Entre em contato com a Casa de Carnes Roseiral e pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, falar da Tricolor Informática. Se você precisa de um computador top de linha, os melhores acessórios, os melhores componentes, também a manutenção dos seus aparelhos, principalmente para você que tem o seu comércio, a sua empresa, precisa de alguém para fazer essa manutenção, entre em contato com a Tricolor, tá? Tem sorteio da promoção Copa do Mundo, você pode faturar sua camisa oficial da Seleção Brasileira e mais um montão de produtos. Tricolor Informática em Rio Preto e também em Badiba City. Ô Juan, o que nós vamos cantar aqui? Fala pra gente. Você lembra de alguma coisa da sua época da primeira dupla? Rapaz, lembro sim. O que fazia sucesso naquela época, hein? Cara,
Daquela época fazia sucesso. A gente tocou de 2007, a gente teve dupla, a 2019. Cara, teve um pouco de tudo lá. Edson, vamos fazer um popurrizinho aqui rapidão pra vocês aqui. Bora lá. Mais ou menos o que a gente tocava naquela época, mais ou menos assim, ó. Tudo que eu quero é você de volta. Tô te esperando, vem bater na minha porta. Eu amo você, só sem te querer. Minha vida tem sentido se tiver você. Vou mais um refrãozinho aqui, ó. A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, à procura de alguém, um ombro pra chorar. Só pro seu amor, seu amor. Sentimento louco, amor tão profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. Por aí vai, né? Nossa, show de bola, hein, cara? Showzaço, cara. E, ó, inclusive, pra você que quer contratar o Juan também aí, a agenda liberada pra galera. Você vai fazer sua formatura, casamento, os eventos, né? Tem muitas cidades também que fazem aniversário, rodeio, um monte de coisa bacana. E principalmente também aqueles eventos corporativos que é muito legal, né? Exatamente. Só entrar no nosso Instagram lá que tem o link pra direcionar você pra nossa assessoria lá. Já... todos os detalhes para vocês, tá? Com Spotify, YouTube, lá você tem um pouco de tudo. Então, você que vai casar, fazer seu evento corporativo, aniversário, qualquer tipo de evento mesmo, prefeitura, rodeio, entre em contato com a gente que estamos preparados para vocês aí. Ô Juan, hoje você já é uma grande referência em relação à música, cara. É uma trajetória de mais de 3 décadas, né? Mas quando você começou, quem que você se espelhava, quem que você admirava, aquele cantor ou aquela dupla, aquele... artista que você falava assim, poxa vida, né? Esse cara é bacana, a conduta dele, o som dele, a voz dele, o preparo que ele tem. Quem que sempre foi uma referência para o nosso querido Juan? Cara, eu sempre gostei muito das 3 duplas, eu sempre falo, que é os amigos lá. Sim. Então, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leandro e Leonardo. Na época, minha mãe, que eu falei, trabalhava na prefeitura, e ela passava aqueles vendedores de fita, cara. Você lembra disso aí? Sim, sim. Aquelas maletas. Opa. Vendia aquelas fitas gravadas. Então eu fazia um trato com a minha mãe. Eu tinha que me comportar durante a semana, né? Não tinha que quebrar nenhuma perna, nada. Pouco atentado, né? Então eu tinha que me comportar, fazer todas as tarefas em casa. Ela comprava toda semana 2 fitas pra mim, cara. 2 fitas. E eu gostava tanto de música, cara, que naquela época não tinha recurso, não tinha internet, tinha nada, Sim, né, cara? sim. Nem computador que não tinha lançado naquela época, né? Pra nós, né? 92. Então eu catava uma fita dessa aí numa sexta-feira. Eu escrevia, no final de semana, eu escrevia todas as letras do jeito que eu entendia, né? Porque eu tinha um gravadorzinho da Nacional, Olha aí, pilha. cara. Aí eu colocava lá entendendo. Se o cara falava meia-noite no meu quarto, eu entendia que era no meu parto, eu escrevia. Então, do jeito que eu entendia, escrevia as letras pulando linha lá, cara, bonitinho, num caderninho, tinha um caderninho de música lá. Tem até hoje escrito lá, estranho. E aí eu tirava a música do meu jeito, cara. Porque a professora, na época, ela dava aula em grupo, cara. Nós fazíamos aula, tipo, 10 pessoas em 1h30 de aula, mais ou menos, 1 hora. Eu não tinha tempo dela dar atenção pra todo mundo, não tinha... Então, tipo assim, ela me passou o básico que eu aprendi, professora Silvia, tá até hoje lá em Bálsamo, foi que ensinou os primeiros acordes meus. E eu escrevi as músicas, cara, desses 3 cantores que eu te falei, Zezé e Luciano, Chitão e Chororó e Leandro e Leonardo. Minha mãe comprava, então eu escrevia tudo do Leandro e Leonardo, aí eu saía tocando, ela pegava lá, dia em que eu saí, opa, esse aqui ficou legal. Do jeito que eu achava que encaixava o tom, Que legal. então naquilo lá o ouvido da gente foi ficando muito apurado. Porque que nem hoje em dia, você consegue afinar teu violão, tem afinador digital. Sim, sim. O próprio, esse violão, por exemplo, tem afinador. No celular você tem, na época não tinha, cara. Essa professora nossa, ela estimulava a gente usar o ouvido como? O telefone fixo. O pulso do telefone fixo, ele dava aquele... era isso aqui, ó. Era o 440 Hz, que é o lado do violão, ó. Então ela colocava o pulso do telefone, eu tinha que ir lá, escutar o telefone e ficar com aquele... na cabeça e ir lá. Existia um negócio que chamava diapasão também na época, que você soprava, só que você tinha que ouvir o som, entrar no teu ouvido e transmitir pra cá. Não tinha nada pra falar se ele tava certo ou não. Era o teu ouvido que tinha que falar. Então, nessa época, a galera que pegou dessa época de tirar a música de ouvido, acabou ficando bom, porque hoje em dia ficou muito fácil, porque o cara entra lá, tipo, no Cifra Clube. Quando eu dei aula, bastante tempo de aula, eu falava pra galera, falei, gente, tenta não ficar nisso aí. Porque os caras ficam muito acomodados, eles colocam o celular aqui no joelho e fica lá. O celular caiu pro chão, o cara não toca mais. Já era, né? Então, o cara tem que aprender a usar o ouvido. Nessa época, a gente
era obrigado, porque não tinha o que você fazer. Tinha aquelas que você comprava, né? Umas Revistinha de música, mas ali tinha a parte da música só e acabou. Isso, e quando conseguia, porque minha mãe, se ela comprava fita, não ia ter dinheiro pra comprar. É uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. E eu preferia a fita, porque a revistinha só vinha algumas músicas, né, cara? E outra coisa que a gente fazia muito, eu te falei, tinha um gravador no Nacional. Sim. Eu ficava esperando a música tocar no rádio, cara, já com o play rec apertado e com o pause. E ela tocava a música, já sortava, gravava a música pra você tentar tirar aquela música que não tinha gravado na fita ainda, que era um lançamento da rádio, né, cara? Ficava lá escutando. Nossa, isso era muito legal, cara. Escrevia as músicas tudo errado. E quando era música internacional? Você imagina escrevendo internacional. Até hoje eu não sei cantar internacional direito. É do jeito que você canta, você escrevia, né? Aí nascem, o cara escreve Inácio, Você escrevia do jeito que você entendia, cara. Era uma desgrama, né? Ô Juan, é muito bom quando a gente tem alguém aqui que já tem uma trajetória de longa data, porque você passou por muita coisa, né? São muitos anos, muita coisa já aconteceu. A gente foi do analógico ao digital, né? Exatamente, cara. Então o pessoal tem que respeitar a gente por conta disso aí. Pô, eu lembro quando eu comecei no rádio, cara, era cartucheira, era disco, era tudo mais. Você tá falando sobre fita, o meu tio, ele vendia fita cassete. E ele pegava aqui em Nova Aliança, cara. Ele buscava aqui em uma cidadezinha perto aqui de Rio Preto para poder vender. E na época era balanço. E eu sempre gostei de música eletrônica. E tinha uma rádio chamada Rádio Clube de Tangará. Era na novela, eu não sei se era o Salvador da Pátria ou Selva de Pedra. Eu sei que era uma dessas novelas aí. E foi quando eu vi o rádio pela primeira vez, né? E eu olhei e falei, nossa, é assim que é o rádio? Mas antigamente era AM, então tinha o locutor, né, que tava aqui. E do outro lado o cara que colocava as músicas e tal. Falei, cara, que é aquele cara? Aí eu fui ver, era sonoplasta, depois era o técnico de som, aí fui vendo o nome das coisas. Até que eu vi uma rádio pela primeira vez e falou, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Só que aí, as rádios tinham um privilégio de ter a música primeiro, né? O artista, ele lançava a música e mandava uma música, o single pra rádio, né? Então, às vezes era assim, CD, por exemplo. Eu lembro que quando começou em rádio, eu recebia um CD com 3 músicas. Era o single, né? Era uma versão, que era o rádio, uma versão talvez que era uma música que a gente podia tocar na noite, uma versão estendida, e uma versão um pouco mais lenta, alguma coisinha assim, tipo um acústico. Eram essas 3 versões que a gente tinha. Para lançar o CD demorava um pouco mais, e quando saía, Zezé de Camargo lançou o CD, beleza. Só ia lançar um outro CD daqui a 1 ano. 1 ano, exatamente. Hoje em dia, cara, toda semana tem lançamento, as plataformas, os streams tem coisa nova todos os dias, tem música nova todo dia. Eu fico imaginando como que é para você preparar o seu repertório também, porque você já tem a sua base, já tem as suas músicas, já tem aquele material que o pessoal já te conhece, tem aquilo que você toca, você sabe que não erra, seja em qual lugar que você for, você já tem as duplas, já tem tudo certinho no repertório, mas tem as novidades que a galera pede todo dia, né? Exatamente. Como que é fazer para poder montar tudo isso, cara, e viver nesse mundo digital que é 2x toda hora? Ó, Milton, eu sempre falo, cara, eu apanho muito pra decorar música nova, cara. Por quê? Porque tem música que você... Eu sempre falo, por exemplo, Evidências, cara. Evidências, Telefone Mudo. Inclusive, eu conheci o compositor do Telefone Mudo, cara. Um senhorzinho de idade, eu tava tocando na cidade de Tumbiara. Ele era de lá. Eu tava tocando lá, esse cara veio e falou assim, ó, você toca Telefone Mudo? Eu falei, toco. Aí toquei, ele falou assim, é minha essa música. Olha aí, cara. Aí eu falei, rapaz, esse velho tá de gozação comigo, no Telefone Mudo dele. E realmente era, cara. Ele falou que a música teve mais de 700 e poucas regravação. Nossa Então tem música que vai ser eterna, cara. Por exemplo, Telefone Mudo é uma música que tem 45 anos quase, essa música tem 40 anos de idade. E daqui 20 anos a gente vai estar falando, ela vai estar sendo tocada. Evidência vai ser tocada daqui 20 anos. A gente fala que tem as modinhas e os modão. Tem música que a gente coloca no repertório hoje. Eu sempre falo, como a gente faz muito casamento, por exemplo, hoje eu tenho um casamento agendado para dezembro de 2027. Você tem noção, para 1 ano e meio depois. Então a pessoa fala, como é que é o repertório, Juan? Eu falo, cara, o repertório eu não vou te mandar agora, porque até lá vai mudar bastante. Porque tem coisas que não vai sair do repertório, que é as bases. Telefone Mudo, Ainda Uma História de Saudade, Boate Azul, isso aí vai tocar. Só que tem coisa que daqui 3 meses não tá tocando mais. Sim. O fulano lançou uma música, um DVD novo, aquela lá já foi. O que você falou, toda semana tem lançamento. Então, cara, pra você manter um negócio fresco é difícil. No meu show eu uso um TP lá também. Costumei usar, não tinha muito costume de usar, não. Mas tive que colocar, cara, porque às vezes tem música nova. Às vezes você vai fazer um evento, o cara pede uma música na semana, que é nova, cara. Por exemplo, essas músicas mais antigas, que você pedir de Milionários é Rico, Zé de Camargo, eu sei, que é música que já... Agora, a música que lançou
ontem, cara, rapaz, pra entrar na cabeça dá trabalho. E pior que você sabe que ela vai entrar, mas vai ter que sair daqui 2, 3 meses. Então, talvez eu nem faça questão dela entrar muito. Porque... E às vezes nem dura isso tudo, né? Talvez não dura tudo. Então eu coloco no TP lá, olha que falar, daqui uns dias ela vai sair mesmo, então já larga aí, cara. Ô, Juan, a gente percebe você, cara, você é comunicativo demais, você é alegre, é pra frente e tal. Você foi uma criança meio que travada ou você sempre foi assim, cara? Rapaz, é nada, cara. Eu era tentado, que era uma desgrama, cara. Pensa. Tanto é que eu tenho um chumbinho aqui até hoje, rapaz. Eu de chumbinho aqui. Quando eu tinha 13 anos de idade, cara, 94, fui chamar um amigo meu pra jogar bola. A menina tava tirando com a espingardinha de chumbinho na frente da casa dela. Assim. Nossa Senhora. E eu passei. Só senti o... Tá aqui até hoje. Olha aí, cara. Toda vez que eu vou fazer o negócio por dentro lá, como é que chama? Que você passa... Tirar uma chapa do... Tirar uma chapa. Como é que chama? Raio-X. É um raio-X, né? Tem um nome que você faz lá do... Radiografia. É uma radiografia lá. Panorâmica. A mulher toda pergunta, o senhor tem piercing interno? Eu falo, moça, respeita aí, eu tenho 45 anos, moça. Será que eu tenho piercing na bochecha? Eu falo, não, é um chumbinho que tá aí. Faz 30 e poucos anos que ele tá na mandíbula preso aqui, ó. Você vai fazer uma panorâmica. Panorâmica, exatamente. Você vai fazer uma toda vez vai fazer panorâmica. O pessoal pergunta, o senhor tem um piercing na mandíbula? Eu falo, você imagina, como é que eu pus esse piercing? Eu rasguei o rosto e enfiei lá dentro. Não, é que ele tá aqui, eu levei um tiro de chumbinho, então... Aí chegava em casa ainda com o chumbinho e apanhava ainda. Minha mãe nem perguntava, ela batia primeiro, pra depois falar o que aconteceu. Eu falava, mãe, tomei um tiro aqui. Como você tomou um tiro? Apanhava de novo, depois pro hospital. Cara, você acredita que eu já quebrei? Eu acho que eu quebrei o braço esquerdo 2 vezes, quebrei o direito e quebrei uma perna. Minha mãe não aguentava mais levar no posto de saúde, cara. Senhora. Nós montávamos naquele touro, quando era moleque, era tentado, tinha uns touro mecânicos. Touro mecânico na época era um latão. Os moleques ficavam segurando. E os moleques, exatamente. Eu quebrei uma perna e um braço naquele latão. Eu achava que eu era cowboy naquela época, né? Meu Deus do céu. Cowboy. Eu quebrei um braço e uma perna naquele lá, tomei um tiro de chumbinho. Mas é época boa, rapaz. A época não tinha pra você ver. Eu estudava, trabalhava, cara, à tarde, né? Eu trabalhei com meu tio em gráfica, fiz um pouco de tudo. Vendi sargado na rua, vendi tinha juju. tempo pra tudo, né? Cidade pequena, que nem eu moro em Bálsamo lá, cara. Tinha aquele povo que vendia juju na rua. Só que eu sempre fui um moleque independente, cara. Eu nunca pedi dinheiro pra minha mãe pra comprar um negócio. Às vezes os moleques iam lá, porque minha mãe dá dinheiro. Eu falei, não, minha mãe não dá dinheiro não. Eu falei, você quer dinheiro, você vai trabalhar. Aí saía de tarde, ia vender verdura, entreguei jornal há muito tempo, cara. Olha na época, aí, cara. tinha um jornal pra entregar, Diário da Região, Estadão. Eu tinha uma bicicleta cargueira, que era do meu pai, colocava uma caixa de compra, desse tamanho de jornal aqui, entregava de madrugada. Saía... Ia lá na rodoviária, buscava esse, separava tudo certinho. Jornal muito, e tocava, cara. Nessa época eu já tocava, chegava de madrugada, cara, entregava o jornal. Bacana. Então, cara, se hoje alguém... Se a gente tem alguma coisa na vida, os caras falam, olha lá, o cara comprou uma casa nova, um carro novo. Fala, rapaz, respeita, já entregou o jornal, vendeu verdura. Ô, Juan, canta mais um pra gente aí. Vamos lá, então. Vamos cantar um Christian Ralph aqui, vamos lá. Opa! Pra ganhar o seu amor, eu de tudo sou capaz. Qualquer coisa por você nunca é demais. Eu tenho um coração pequeno pro amor, eu posso dar. Por amor, me deixe te provar que até o que eu não tenho, pra você eu posso dar. É loucura demais. Tanto amor assim não dá pra segurar. É loucura demais. Esse amor que me faz viver quer me matar. E por aí vai. Desculpa as travas, hein, gente. Rapaz do céu, você tá maluco. Hoje uma verdadeira aula de música aqui pra você que tá acompanhando a gente, pra você que tá assistindo no ar aqui com a Milton, pra você que tá assistindo ao vivo ou pra você que vai estar maratonando depois durante a semana. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá? E depois também corre lá no @JuanCantorOficial pra você saber das novidades lá pelo Instagram. Aproveitar aqui enquanto o Juan toma uma água, deixa eu falar da Ana Campos Consórcio Consultoria. Ana Campos, você sabe que é sensacional, né, cara? Tá com a gente aqui desde o começo
comecinho do No Ar, e eu sou muito feliz em tê-la aqui com a gente, tá aqui na nossa tela, juntamente com o Consórcio União. Com a Ana Campos você consegue realizar o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Ter sua casa, ter o seu barco, ter o seu carro. Você faz o consórcio planejado, sem dor de cabeça, onde você vai ser contemplado rapidamente, tá? Nas primeiras parcelas, com o contrato assinado, e o mais bacana também, você pode trabalhar com consórcio. Participe das mentorias, participe aí de tudo aquilo que a Ana Campos faz para poder fazer a sua consultoria, e você possa também estar trabalhando com consórcio, tá bom? Ana Campos Consórcio Consultoria, também fazendo com que você tenha alavancagem do seu patrimônio. Deixa eu agradecer a Márcia Lanches, porque quem prova, aprova. Muitas vezes, tudo que você quer chegar na sua casa é pegar aquele lanchão, sabe? Aquele bem sensacional mesmo, para você saborear. Tem o hot dog, o hot dog misto da Márcia Lanches não tem igual, viu, gente? Sempre quando eu quero comer algo diferente, mesmo depois da bariátrica, eu consigo comer um pouquinho a mais. Então a gente corre lá na Márcia, pede, chega rapidinho. Durante a semana, você vai encontrar até a meia-noite, tá? Sempre a entrega, o delivery rapidinho para você. E nos finais de semana até 1h da manhã, ou seja, mais tempo também. Mas vá até lá, conhece, o ambiente é legal, é bacana, fica do lado de uma pracinha. E ali você já vai saborear os melhores lanches. Ó, vou dar uma dica para você. Tem um bauruzinho ali que é sensacional, tá? E tem também esse hot dog misto que para mim é o melhor. E tem uns molinhos, tem umas coisinhas diferenciadas que só a Márcia tem. E agora com a Unidade 2, uma cozinha muito bacana também. Se você não conhece ainda, @Márcia Lanches, já peço o seu para você saborear, inclusive hoje, tá? Quero agradecer a comunicaled.com.br. A Comunica, você sabe que ela tá aí nos principais condomínios de Rio Preto e da região. A sua marca vai estar exposta, você sabe que quem não é visto não é lembrado, e aí é muito mais difícil para o pessoal comprar o seu produto. Com a Comunica LED você pode colocar o que você quiser, tem pacotes especiais, a sua empresa, a sua marca, o seu produto, você já deve ter visto no ar em vários condomínios. Faça você também um orçamento com o nosso querido Denis e vá para o mundo da Comunica LED. Agradecer ao Tomatize e Segue, cara, semana passada nós tivemos aqui o Jefferson William da Automatize e Segue, nossa parceira aqui também. A gente falou sobre automação, sobre segurança, né? A casa inteligente. Falamos sobre um portão especial que tem lá, que tá lá no Instagram. Cara, batemos em mais de 27 mil visualizações do episódio completo pelo YouTube. Os cortes também estão lá no nosso Shorts, também lá no TikTok. Muito bacana. Se você perdeu o episódio, corre lá para você saber. E logo, logo a gente vai estar visitando o showroom também da Automatize e fazendo um material bem bacana para você, tá? Pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, o nosso querido Juan vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. Cara, é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tem o tradicional, tem picante, você vai encontrar ainda de banana, limão e a caipira. Farofa da Nega, cara, agora também tá nos e-commerce aí, você pode comprar pela internet, chega rapidinho pra você e é com certeza o melhor acompanhamento que tem. O Juan daqui a pouquinho vai receber aí uma caixinha especial com vários sabores pra você aproveitar. Eu deixei lá no Instagram, Juan, uma caixinha de perguntas pra galera também interagir com a gente, né? E mandar as coisas aqui pra você. A Samara tá mandando aqui, boa noite, pessoal, tudo bem? Já fui em alguns eventos com a participação do Juan, mesmo quando dupla e agora como solo, né? Juan, quando você começou a cantar em público, você sentia muita vergonha ou não? E qual foi o maior público que você já cantou até hoje? Cara, na verdade, vergonha não. Eu sempre fui aquele moleque, minha mãe sempre fala, tudo que tinha na escola de apresentação, quem quer participar da festa junina? Quem quer, não sei o que era... Quem que vai ser o palhaço da escola? Aí eu... Meu irmão é totalmente diferente de mim. Meu irmão, pô, tem um irmão 10 anos mais novo que eu, totalmente oposto. Então, vergonha, graças a Deus, eu nunca tive vergonha, cara. Eu tenho um pouco de vergonha de falar em público, você vê, cara? Cantar não tem, mas falar, os caras precisam falar assim, ó, você vai lá na tribuna da prefeitura ler um papel. Ixi, eu tô dentro d'água. Não vai. Eu vou gaguejar tudo. Na igreja, os caras falam assim, ó, você tem que ler o folheto da igreja. Fala, rapaz, larga a mão, manda eu cantar, mas não manda ler, não. Então, vergonha eu nunca tive, cara. E público, cara, a gente teve vários públicos legais, mas que marcou muito, cara, esse ano, a gente tocou no carnaval aqui de São José do Rio Preto. A gente foi convidado para tocar no carnaval de Rio Preto, e a gente fez no mesmo dia que a Mari Fernandes e que o Léo Foguete. Cara, foi um público de mais de 30 mil pessoas, cara. Foi show de bola. Cara, eu nunca tinha tocado num palco daquele tamanho, com aquela proporção de pessoas, e foi muito bacana, cara, muito bacana, o público interagiu. Falar pra você que ali a perna tremeu um pouquinho, cara. Eu nunca tinha subido num trem daquele tamanho, não. Mas foi uma experiência. Mas já foi, experiência, agora já tá batizado nisso aí, acabou. Batizado, agora daí pra cima. Ô Juan, uma outra coisa também que a gente sempre percebe, né, são essas parcerias especiais. Seja
dividindo palco, seja numa composição, numa gravação. Quais foram os artistas, pessoas que você conviveu, né, durante esses seus anos aí, que você já apresentou, igual você disse esse ano em relação ao carnaval, mas outros eventos que você já teve, mesmo como dupla, e que você teve a oportunidade de estar cantando ou tocando perto de ídolos ou outras pessoas também? Graças a Deus, a gente já teve muitas participações com artistas, a gente gravou, inclusive, com alguns amigos aqui da região, que a gente tinha muita amizade. O Léo Minas sempre foi, na época da dupla, ele sempre foi violeiro. O pai dele era violeiro, inclusive, né? Então, o pai dele conviveu com o Tião Carreiro. Então, a gente gravou algumas músicas com o Divino Donizete, com o João Carreiro e Capataz. Quando tinha João Carreiro e Capataz, a gente gravou 2 ou 3 músicas com eles. E a gente fez participações em muitos shows aí, cara. Inclusive de ídolos. Bruno Marrone, alguns ídolos que a gente tem aí. Na época, o Gupena e Gabriel, cara. Foi uma dupla que na época tava estourada, a gente tocou junto. Que voltaram agora, né, recentemente. Agora, Vitor e Léo. Então, cara, foi muito legal. Essas participações aí. E além das parcerias, como você falou, a gente sozinho, a gente não é ninguém. E ao longo do caminho, a gente foi conseguindo muitos parceiros que... Eu falo que sem os parceiros que eu conheci, cara, a gente não estaria em nenhum lugar. Muitos shows que a gente faz hoje devido a parceiros que apresentou a gente para algum lugar e tal. Então eu sempre falo que sozinho a gente não é ninguém. A gente tem que ter parceiros na vida, né? Com certeza. Tanto na música quanto na vida, né? É isso aí. Ó, você sabe que não só de brilho vive uma estrela, né? Exatamente. Tem aqueles momentos também, assim, aqueles percalços, aquelas coisas difíceis, né? Tem algum momento, uma dificuldade muito grande que você já passou na sua vida que você pode estar compartilhando com a gente? Cara, na verdade, teve uns casos legais, cara. Quando eu tive a primeira dupla com meu primo lá, cara, pensa nos caras que... Esse primo meu é um palhaço, na verdade. Eu falo, se um dia eu tiver sucesso, eu vou levar meu primo só pra fazer palhaçada, cara. Esse cara cantava comigo. Pensa num cara que é palhaço. A gente tinha uma Kombi pra fazer show, cara. Uma Kombi, olha, de cor creme. E na época, cara, isso em 92... Não se falava muito em sulfilme, né, cara? Sim, sim. E, cara, nós vimos um carro, acho que em sulfilmado, nós ficou louco, falou, cara, é isso, nós precisa... Só que em Barça, acho que não tinha chegado em sulfilme em 92. Aí esse gênio desse meu primo teve a brilhante ideia de catar uma bombinha de matar... Detefon, né, fala, bombinha de... Ele catou um preto fosco e pintou os vidros da Kombi inteiro. Nossa Senhora. Aí aquilo ficou preto de acordo. E eu lembro que nós tínhamos um show aqui em Rio Preto, nós veio fazer, né, Bálsamo, né? Tava vindo em 3, cara, de Kombi. Colocava o som e eu deitava em cima do motor da Kombi, lá tinha um colchão lá. Aí a polícia rodoviária parou. Falou, beleza, documento da Kombi, tal. Ele falou, isso é filme escuro, né, parceiro? Ah, escuro, né, rapaz? Aí eu lembro que o policial fez só assim, ele passou o dedo assim. Falou assim, é tinta? Vocês pintou o vidro da Kombi, é isso mesmo que eu tô vendo? Falei, então, senhor, que não tinha filme lá embaixo, né? Pintou o vidro da Kombi, né? Falou, que legal. Ele falou, então vocês vão montar no mototáxi aqui, vocês vão procurar qualquer casa de ferragem. Vocês pegam solvente, thinner, bombril, lixa. Enquanto vocês não arrancarem daqui, vocês não vão embora. Cara, nós tava trocadinho já. Aquilo escorria, aquela tinta preta aqui no... Rapaz, enquanto nós não arrancou tudo, aquilo lá, nós ficou pretinho de sujo, cara. E a hora que nós arrancou tudo, o cara falou assim, se vocês passarem de novo com esse vinho pintado, vocês vão preso. Essa foi uma delas, cara. Teve uma outra, posso contar aqui? Lógico, claro. Teve uma outra que a gente tava tocando num rodeio. Cara, devia ter uns 12 anos de idade, cara. Eu lembro que a gente tava tocando no rodeio, me dava sono no meio do show, eu tinha 11, 12 anos, cara. Eu catava minhas coisas e ia dormir. Aí meu primo falou assim, tá louco, rapaz? É 3 horas da manhã, a gente tem que tocar. Eu falei, não, eu tô com sono, cara, preciso dormir, cara. Tá louco? Ele falou, não, mas a barraca tá cheia. Eu falei, não, eu tô com sono. Aí esse dia choveu pra caramba, cara. E o palco nosso, na barraca bar, pra delimitar o público do palco, nós tínhamos uma lona 2x2, aquelas azulzinhas, sabe? Aquilo era o palco nosso, pra delimitar aqui. Tipo o tapete aqui, falou assim, ó, daqui pra lá é o público, daqui pra lá. Só que começou a chover, cara. Começou a chover, começou a entrar água nessa lona ali, cara. Começou a dar choque no beijo, tudo quanto é lance. Aí daqui a pouco esse primeira voz, primo meu, falou assim, ó, continua aí que eu já volto, cara. Falei, que esse cara? E eu continuei no violão, cara, na bateria eletrônica, que era de mão na época, né? Esse primo meu voltou, cara, e a barraca lotada. Esse primo meu voltou com a carça arregaçada, descarço, com enxadão, cara. Ele catou, ele fez uma vala em volta do pra desviar a água. Pra desviar a água, cara, e o show rolando. Eu aqui, ó. E o primo meu aqui, rap. Daqui a pouco ele foi lá, como se nada tivesse acontecido, lavou a mão, arregaçou a carça e voltou cantando. Aí. Falei, cara, você conta pros outros, os caras não acreditam no negócio desse. Não, hoje se você pega a galera nova, ninguém ia fazer um negócio desse. Acha, né, que isso, não cara. E aí a barraca bar era assim, ó. A hora que o último bêbado ia embora,
Nós catava lá na Kombi os colchão, que a Kombi não dava pra dormir, que era muito calor. Jogava no palco, que era a lona, e dormia ali mesmo. Descansava. Aí chegava 7 horas da manhã, chegava uns caras catando latinha, já acordava nós. E daquele jeito, cara, já... Cara, mas assim, se você for parar pra pensar, é muita coisa que você já passou na vida, muita, assim, cara, e tal. muita. Mas é um negócio tão bacana de você lembrar, né? Exatamente. Tudo que a gente passou foi um degrau na escada que a gente colhe hoje. Sempre falo pra galera, cara, hoje em dia eu vejo, às vezes as pessoas, lógico, tem prós e contras, mas tem muita gente que chega, o cara começou a tocar ontem, cara, já chega exigindo as coisas. Eu falo, cara, na minha época, cara... Ô, meu, você deve lembrar disso aí, as caixas de som antigamente, tinha umas caixas com uma boca de sapo. Nossa senhora. Era 2 falando de 18, cara. Cara, pra carregar aquilo lá nas costas, vou falar pra você. Aí nós compramos na época do Paulo Emílio, cara, vendia, acho que Paulo Emílio tinha som na época. Sim. A companhia Paulo Emílio não era de rodeio, ele tinha som. Ele vendia umas caixas que chamavam PV, você lembra disso aí? Era 4 falando de 12. Cara, aquilo era boca de sapo. 4 falando de 12. Em cima era uma bateria de Twitter da Selenium, que era uma corneta e 2 Twitter grandão. Exatamente. Assim. Cara, aquilo ali era um paredão na época, irmão. Mas pra carregar aquilo ali. Tudo mesa analógica. Nossa, muito pesado. E câmara de eco. Era tipo uma fibra, né? Era um negócio que carregava. Câmara de eco. Usava o equalizador desse tamanho da gradiente. Treliça pra colocar as iluminação. Nós carregava tudo dentro de uma Kombi, cara. Teve uma vez que a gente tava... Depois a gente tinha um chevetinho. Olha que desgrama. Foi caindo. Era Kombi, depois chevette. E o chevette, cara, tava caindo os pedaços. Nós deixava o porta-mala aberto pra caber as coisas. Nós foi tocar em Polônia. Eu acho que deve existir até hoje. Tinha um Cristo Redentor na entrada de Polônia, cara. Tinha um Cristo Redentor na entrada de Polônia lá. Nós passou numa lombada. Daqui a pouco nós viu que o carrinheiro começou assim, ó. Oh! Oh! Aí exprimiu e falou, rapaz, nem entrando na cidade, os fãs já começou, né? E esse cara, desesperado, O primeiro falou, rapaz, será que eu tô devendo aqui, né, cara? Aí deu uns 100 metros, ele parou. Aí veio esse carrinheiro. Caiu o escapamento aqui, rapaz. Tinha caído o escapamento inteiro, cara. Tinha sortado o escapamento lá no câmbio, assim, do Chevette inteiro, cara. O cara veio com o escapamento na mão e falou, nossa senhora, mano do céu. Ai. As histórias, hein, cara, história. Teve uma vez que nós alegou pra... Esse primo meu era tão capetado, rapaz, que naquela época tocava 4, 5 horas de show. Nós tocava lá em Polônia, umas pizzarias, uns negócios lá, cara. E aí não acabava o show, cara. Esse primo meu falou assim, peraí que eu vou dar um jeito. Ele foi no orelhão, ligou pra polícia, cara. Ele ligou pra polícia, ele falou assim, ó, da onde fala? Falou assim, ó, nós estamos tocando na pizzaria aqui na praça, cara. Tem uns cantores desgramados, eu quero dormir, os caras não param de tocar, cara. A polícia foi lá e acabou o show, graças a Deus, cara. Nós tinha tocado 5 horas já. E o cara falava assim, ó, toca mais. Aí esse primeiro foi no orelhão, cara, na ficha. Ainda foi lá, ligou, falou, policial, não aguento mais, preciso dormir. Tem os caras tocando na pizzaria aqui, não para, rapaz. Aí a polícia chegou, graças a Deus que nós parou, rapaz. Graças a Deus. Salvou nós a polícia aquele dia, velho. Rapaz, é verdade, André. É muito bom, né, velho? Oh, meu Deus do céu. Cara, você que tá assistindo aí, não esqueça. Ó, esse aqui vale o seu like, hein? Deixa o seu like aqui hoje, que é sensacional. Se inscreva no canal, ative as notificações aí. E não esqueça de deixar o like, cara. Não esqueça. Não esquece de também já seguir também lá, Juan Cantor Oficial, pelas redes sociais, pra você acompanhar um pouquinho disso aqui, cara. Isso aqui é sensacional. Ô Juan, vamos falar um pouquinho sobre composição também. Porque, pô, a gente sabe que hoje em dia é música que nasce todo dia, igual você falou, pô, o repertório, né? Você cresceu ouvindo gigantes da música, que estão cantando até hoje. Exatamente. E não se faz mais músicas, né? Como antigamente, né? Músicas, não tem mais como fazer isso aí. Essa parte de composição, você conseguiu encaixar também? Como que foi isso? Como que é o Juan compositor? Isso é uma coisa que você deixou de lado? Fala um pouquinho pra gente. A composição nunca foi um negócio... Não sei se eu não corri mais atrás disso aí, mas eu já até tive a oportunidade de compor com alguns parceiros, mas não cheguei a gravar nada nosso, assim, entendeu? Porque eu acho que por falta de preguiça minha mesmo, na verdade, né? Eu sempre fui mais do lado de cantar a música dos outros, de ter parceiros compositores que me ofereciam a música. Grava uma. Eu achava legal. Eu acho que foi por livre e espontânea preguiça. Eu era bom em redação, cara. Pensa no trem. Eu era bom em redação e matemática, cara. E escrevia muita coisa, mas eu acho que eu jogava fora na época. Eu devo ter umas fitas gravadas lá, que na época escrevia uns negócios, gravava na fita, cara. Sim. Acho que se pegar essas fitas de uns 30 anos atrás, vai sair umas músicas lá ainda. Não, já traz aqui pro André aqui, ó. Aí o André faz. Preparar. O homem faz. Como eu te falei,
O André aqui, pra quem não conhece do Filmix aqui, vocês que vai vir aqui na Filmix um dia, o André, desde trocar resistência de chuveiro até motor de maré, é um MacGyver. Faz de tudo, cara. O homem faz de tudo. Então, agora, ó, vou aproveitar o Juan aqui pra ele fazer uma propaganda. Não vale a pena a gente fazer um episódio aqui com a Filmix? Você tá doido. O André e a Maria contar a história. Quem não conhece, cara, ó. Cara, eu quero, é o meu sonho. Esse ano, nem se for o último episódio do ano, entendeu? A gente vai conseguir alguém. O André mesmo vai ficar mexendo aqui nos cortes. Eu quero entrevistar o André e a Maria pra gente contar a história. A quantidade de músicas que já nasceram nesse estúdio aqui, nesse aqui e no outro antigo, né? A quantidade de bandas, quantidade de dupla que já nasceu aqui, que já fizeram sucesso, já lançaram, a quantidade de DVD, de material que já foi feito com a assinatura da Filmix. Então, pô, você tem que contar, tem que ter um... Com certeza, cara. E graças a Deus a gente pegar o depoimento dessa galera toda aí, ó, falar, não, tal. Nossa, vai ser sensacional. E graças a Deus a gente tem isso aí de qualidade aqui na nossa região agora, né, cara? Você pode contar que nem o André é um cara que gravou meu DVD sensacional, conheci o trabalho dele, não conheci ele pessoalmente, a gente pegou bastante amizade, ele sabe que eu admiro eles demais, tanto ele como a Mary Jane aqui. É isso aí. Eu gosto muito deles como pessoa e admiro que eles, cara, eles fazem um trabalho aqui na região, cara, porque na nossa região não tinha isso aqui antigamente, né, cara? Você ia filmar, os caras trazendo nego de São Paulo. Hoje em dia, a gente tem orgulho de falar que aqui na região a gente tem gente de qualidade pra gravar DVD pra competir com o Nego Grande, filho. E equipamentos, tudo mais. É isso aí, tá vendo? Agora sai esse episódio, não é possível. Vai ser o primeiro episódio do No Ar com 7 horas de duração. Vai ser uma live direto. Vai ser uma live e a quantidade de pessoa que vai querer falar isso que o Juan falou, depoimento, tudo mais, vocês vão ver aqui. E de live o homem entende, hein, rapaz? De live mais entende, isso hein? também, rapaz, o homem fez umas 500 lives na pandemia. Na época da pandemia, a quantidade de dupla aí que fizeram lives não, pelo amor de Deus. A gente tá falando aqui de uma, vamos dizer assim, de um sonho, né? Que é você ter a sua música. Pô, às vezes o cara gravou, às vezes o cara fez a letra da música, fez tudo certinho e tal. Ele tem um sonho de poder fazer isso. E ele tem aqui pertinho, dá pra poder fazer com o André, dá pra poder organizar. Além de gravar o audiovisual, né, cara? Muita gente antigamente só gravava o CDzinho. Hoje em dia... Sem falar que até a pessoa que fica ruim fica boa. Exatamente. Porque já consegue organizar aqui pra não ter problema. Ele ajeitou minha voz. E sem falar que é o meu afinador número 1 do meu violão, que eu não sei tocar, mas ele afina toda semana. Eu trago aqui pra ele poder empresta violão pra gente também, viu? E tem também. Não é nem violão, o homem empresta até o violão pra gente, ó. Vamos fazer mais uma aí, Juan? Vamos fazer então. Cara, fazer um Bruno Marrone que eu gosto. Boa, isso aí. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui. Eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer se eu te perder? E o que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua. Dia nublado, um vento gelado, noite sem lua. Vida vazia de sentimento, noite sem sono, no abandono eu não aguento. Rapaz! Com Hamilton. Juan com a gente aqui hoje no Ar com Hamilton Televisão, cara, sensacional. Ó, enquanto ele toma mais um golinho d'água aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pro Rogério Simão, arte finalista, nosso grande parceiro também, sempre ajudando com as artes dos nossos patrocinadores, a Líder FM 98.3. Você sabe que de segunda a sexta estamos por lá no Conexão, no Pacabá e no Líder Classic Music. Vale muito a pena, baixe o aplicativo da Rádio Líder FM, Líder FM 983, ou então ouça também através da Alexia ou até mesmo diretamente pelo nosso site, liderfm.com.br. O Evandro Tatu, ontem eu estive lá no Evandro, aliás, ontem no sábado, né, fazendo mais uma tatuagem. O Evandro tá indo agora pra Espanha, vai ficar uma temporada por lá, então ainda tem poucos horários, dá tempo de você já organizar pra você já fazer aquela rabisqueira aí antes dele poder viajar, tá? Entra em contato com o Evandro Tatu, cara sensacional, incrível, comemos até uma marmita junto lá no último sábado. Agradecer a Prime LED, PrimeLED.painéis, cara, os melhores painéis de LED espalhados por São José do Rio Preto com a marca Prime LED. Cara, tem pacotes a partir de R$12 por dia. Você tá esperando o quê para colocar sua marca em um dos painéis da Prime LED? Cara, é sensacional. Fora que o pessoal manda para você todos os meses
em que lugar passou, a quantidade, tudo bacana, é tudo muito bem organizado, vale muito a pena você entrar em contato com o Guilherme e toda a equipe da Prime LED. Agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete, são 7 lojas, tem lojas no Shopping Cidade Norte, loja em Ibirá, loja também em Badibacite, você vai encontrar em Cedral. O Mercadão tem sempre o que você precisa para o seu animalzinho, para o seu pet e também no atacado e varejo, tá? Tem também veterinária, tem vacinação, tem muita coisa bacana. Dê uma passadinha no Mercadão Agropet, nosso grande parceiro desde o comecinho do Noar. O Juan tá recebendo de presente aqui uma caneca personalizada com o nome dele, tá? Tá até Juan Cantor aqui. É da Encantar e Mimos Afetivos, da nossa querida Renatinha. Cara, Dia das Mães foi um sucesso e Dia dos Namorados tá chegando, né? Então nada melhor do que você garantir aquele presente especial pro grande amor da sua vida com a Encantar e Mimos Afetivos. Agradecer também a Barone Transporte, sempre junto com a gente por aqui. Um abraço ao Marcelo e toda a equipe da Barone. Se você precisa de uma transportadora com a logística, também com aquela credibilidade e principalmente com a segurança, entre em contato com a Barone Transportes. Márcio Óculos, cara, passou pelo seu oftalmologista? Já tá com a sua receita? Precisa de uma lente de qualidade, um óculos bacana? Entre em contato com o nosso querido Márcio. Ali você tem as melhores lentes, as melhores armações, as melhores marcas, né? Além disso, você tem também aqueles óculos de sol sensacional com a qualidade Márcio Óculos. Faça também um orçamento você também. Agradecer a Go Hit, que é a academia onde eu treino. Mandar um abraço aí ao Léo, Fernandinho, o Caio, toda a galera da Go Hit. Semana que vem a gente vai estar gravando uma produção muito bacana por lá. Conteúdo bem legal. Você sabe que durante a bariátrica, né, eliminei praticamente 60 quilos, você precisa, perde muita massa magra, você precisa fazer musculação. Para você que quer aprender também artes marciais, lá você tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem muita coisa bacana. E para você também que é atleta de alta performance em musculação, você pode fazer uma aula experimental e conhecer o mundo Go Hit. Mandar um abraço também para a galera da nossa querida Prime, a Prime Premium Relógios, aquele relógio bacana, sofisticado, tá? Que você sempre sonhou em ter, tá mais perto de você agora. Tem relógios originais, relógios premium, primeira linha e tudo mais. Chega rapidinho para você, você vai lá, tem um showroom também completo, onde você vai encontrar as melhores marcas juntamente com a galera. A Interessências, que é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto, perfumes finos, matéria-prima para você criar o seu perfume. Você vai encontrar também as melhores marcas de perfume, perfume de nicho, você encontra também na Interessências. Interessências.com.br, @Interessências, inclusive para você fazer uma graninha, você faz um cursinho lá e consegue vender. Cara, é muito bacana, né? Fazer aqueles aromatizadores, é muito legal ter Interessências com a gente por aqui. Mandar um abraço também ao Ricardo, toda a galera da Acrílicos Rio Preto, que é a nossa grande parceira por aqui também. E você tá vendo aqui o nosso querido Juan, ele tá com um tupete bacana aqui, um cabelo, presença, que o cara é artista, né? A gente sabe que barbeiro é uma coisa, é barbeiro, médico, mecânico, você não deve trocar, né? Você já tem o seu de confiança, mas o Juan tá recebendo aqui um kit da St. James Barbershop, tem aqui um voucher para você fazer o seu cabelo e sua barba lá e uma pomadinha também, junto com a galera da St. James por aqui, beleza? Um abraço a todo o pessoal da St. James, junto com a gente por aqui também, no Ar com a Milton Trevisan, beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do chat que deixou um recadinho. Nós temos o nosso querido Zé Roberto, o Zé Roberto e o Zé Reinaldo, os dois Zé aqui, né? O Zé Reinaldo tá lá em Uberlândia, Zé Roberto aqui em Rio Preto, um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência de sempre. O Renan Buca, também a Ricelinha, muito bom acompanhar as histórias das pessoas, né? Dessa trajetória, desejo muito sucesso para você. Muito bem, quem mais aqui que tá mandando aquele alô pra gente, deixou um alôzinho, o Walter também tava mandando um alôzinho pra gente aqui, valeu Walter, e temos a nossa caixinha do Instagram. O pessoal tá perguntando aqui se você compõe também, você falou que já fez algumas coisas, mas que não foi lançada, né? A gente hoje tá vivendo também a gente tinha os clássicos, depois passou pro sertanejo universitário, aí tem os agros agora que a gente coloca, né? A Agromusic. O que você acha dessa geração nova, o Juan? Os novos artistas que estão chegando, são músicas meio que misturadas, algumas um pouco mais engraçadas. A gente ainda, se dá uma garimpada, você acha uma ou outra coisa ali com a qualidade bacana, mas como que você vê a música sertaneja de hoje, atual? Cara, eu acho muito válido, cara, porque a música ela vai se reciclando, né? Conforme as gerações, né? Porque mudou. Eu tenho uma filha de 12 anos. Não vou querer que a minha filha de 12 anos escute o que eu escutava 40 anos atrás. Então, porque vai mudando, cara. Hoje tá tudo na palma da mão da pessoa. Celular. É o que você falou, antigamente a gente tinha que comprar fita, comprar um CD, comprar um vinil. Hoje tá tudo muito digitalizado. TikTok, Instagram.
todo mundo aprende a coreografia. Então, eu acho muito legal isso aí, cara. Então, a gente tem que respeitar essas novas gerações aí que, queira ou não, eles estão fazendo um trabalho muito bacana aí, cara, levando o sertanejo, independente de ser um sertanejo mais modão, sertanejo TikTok, sertanejo do, igual você falou, estilo agro, os agroboys, essa galera aí. Então, eu acho muito válido isso aí, cara. Assim, porque essa nova geração tá consumindo um tipo de música que a gente não consumia há 20 anos atrás, entendeu? E continua tocando ainda, né? Com certeza tem espaço pros modão, mas tem espaço pra essa nova geração, com certeza. Que vai fazer, né? Respeitar essa galera sim. Ô, Juan, tem uma coisa também que a gente percebe, é que tá diminuindo um pouco as baladas, né? A gente tem visto o pessoal mais em barzinhos, shows, assim, realmente. Às vezes a galera vai num show. Nós tivemos alguns shows grandes aqui em Rio Preto. Inclusive o Juan tava lá no Guns N' Roses, né? Ah, eu sou fã. É isso aí. É uma oportunidade única de você ver um artista muito perto, né? Tivemos aí o Henrique e Juliano também. Então, às vezes a pessoa vai nesse show maior, consegue ficar um tempo mais, que são várias atrações, não é uma só, né? Mas a gente tem bom, pelo menos a gente percebe isso, que as boates, as baladas, né, estão dando uma diminuída. Inclusive tá chegando uma nova em Rio Preto, a gente vai bater um papo na semana que vem para poder falar sobre essa novidade que chega aqui. O pessoal enjoou um pouquinho, o pessoal automaticamente também tem a ver com a bebida. A gente tem percebido que a galera tá cada vez tentando ter uma qualidade de vida melhor. O pessoal tá tomando uma bebida que já não tem o álcool, né? Já tá tirando isso também de cena, tá tomando um negocinho para poder já emagrecer. Uma cerveja, eu não quero mais, eu quero uma cerveja sem álcool, eu quero uma cerveja sem glúten, eu quero alguma coisa assim. E o pessoal já não fica mais até tarde nas festas, na balada. No seu caso, como tem os shows, é diferente, que a gente sabe que o público fica até o final. Mas o que você tem percebido disso? Você também tem essa percepção? Eu também tenho percebido que na nossa época mudou bastante, né, cara? Tinha muita boate antigamente, tinha os bailes que a gente falou de banda de baile, muita boate, que o pessoal escutava os balanços que a gente falou, os dance, né, cara? Que os passinhos. Fazia os passinhos na época, nós dançávamos discoteca. Inclusive, eu fui DJ de discoteca, meu. Olha aí, cara, que legal. A gente fazia DJ com fitas, né? Sim. Antigamente, colocava uma fita, o outro ficava com a caneta lá fazendo, o outro ficava com o tape, deixava o play rec. Era muito legal, cara. Mas mudou, cara, mudou o público. Então, acho que o pessoal migrou muito pra barzinho, pra shows grandes, igual você falou. Esse estilo teve com o Henrique Juliano, que é um show que começa 4 horas da tarde, que tem 3, 4 artistas, o cara fica, às vezes, 10 horas lá. Então, o cara já compra uma festa open bar, ele se programa pra ir numa festa dessa aí, cara, e no resto ele vai nos barzinhos mesmo. Então, acho que balada, cara, acabou dando uma caída. Tem o público fiel? Tem. É que a geração, como eu te falei, a geração mudou, né? A gente percebe que a geração hoje mudou, e eles migram mais pra barzinho, pra esses shows maiores aí, do que pelas boates, né, cara? Ô Juan, qual música que a gente tá falando aqui sobre Boate Azul, Evidências e muitas músicas assim, qual música que não tem como, você pode cantar em qualquer lugar, pode ser numa formatura, pode ser num show, num barzinho, que essa música tem que estar no seu repertório, e aquela música, se é que existe, que você não aguenta mais cantar também, mas você canta porque todo mundo gosta? Cara, Boate Azul tem que tocar, não tem jeito, cara. A gente fala em casamento, a gente faz bastante cerimônia de casamento, você toca nas festas de casamento, né, cara? E Boate Azul parece que é um hino, onde você tocar, aqui no interior de a gente já tocou aqui, já tocou na praia, já tocou no Paraná, toquei no Rio Grande do Sul, casamento, qualquer lugar, você vê que não é regional. Você tocou Boate Azul, cara, parece que é um negócio, você não precisa falar, os caras ajoelham no chão pra cantar. Então, essa não tem jeito de você não tocar. Você tem que tocar, você começou, sair de que jeito, pô, doente, você falou doente de amor, pô, já ajoelha no chão. Parece que é um hino, cara. E não é que você não aguenta mais cantar, mas, rapaz, é fatal. Qualquer lugar que você vai, o pessoal vai pedir a tarde da Boate Azul, Evidências e essas duas, cara, as principais. É igual o cantor de rock não toca Raul, né? É a mesma coisa. Mesma coisa que tocar Raul, nós, do sertanejo, é o Evidências e o Boate Azul. Mas a gente toca, a gente gosta, a gente pode pedir que a gente toca com o maior prazer do mundo. Ô Juan, uma coisa bacana também que você tem são os DVDs, né? Você fez um com, inclusive você estava falando aqui em relação ao André. Uhum. É uma preparação meio que diferente, né? Porque é um momento seu, né? De você mostrar realmente aquele seu trabalho para quem tá longe, para quem não acompanha, para quem não vê, para quem depois entra nas plataformas, nas redes sociais. Hoje é um projeto audiovisual que fala, não é mais DVD, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro que você fez solo, né? Que já tá aí.
como que foi nessa preparação, o repertório, porque a gente sabe que é aquele momento realmente especial, que a gente se prepara, seja psicologicamente, a garganta tem que estar no dia bom, todos os detalhes, todas as coisas, para que realmente saia tudo perfeito. A gente gravou um DVD lá em Buritama, né? Na beira do rio, cara, na casa de uns amigos nossos lá. E foi bem bacana, cara. A gente batizou de ao vivo, churrasco e modão. Então tinha o pessoal fazendo churrasco ao vivo lá, entendeu? E a gente fez o modão. A gente regravou muitos sucessos que a gente fala modão, que é o que a galera escuta em churrasco. Então, eu tive muito, cara, muito retorno com isso aí, cara. Graças a Deus o pessoal me mandava mensagem. A gente estava em casa lá, o pessoal filmava. Olha lá, inclusive tá passando aqui, cara. É isso aí, ó. Inclusive eu tava uns 40 quilos mais gordinho aí nessa época lá, olha lá. Nessa época, ao vivo, churrasco e modão. E o pessoal me manda os vídeos, às vezes. O cara tá falando que você tá parecendo o Ronaldo, Humberto e Ronaldo. Ah, exatamente, tava igualzinho, só apertava o boné lá, ó. Aí. E nessa época aí, cara, o pessoal mandava mensagem, falou, Juan, tô vendo você aqui, cara, no churrasco. Então essa era a intenção, cara. Gravar, porque eu não tinha muito audiovisual. Eu sempre fui um cara que fiz bastante show. A gente faz uma média de quase 200 shows por ano. E não tinha muitos projetos. Inclusive o André, a Mary Jane, aí puxou muito minha orelha. Eu gravei bastante coisa com eles aqui de audiovisual, porque era um cara que não gravava muita coisa, cara. E o audiovisual é um negócio muito legal. Porque hoje em dia todo mundo tem uma arinha de churrasco, tem uma televisão lá. O cara quer pôr um negócio lá. E se o cara te conhece, pra que ele vai pôr Henrique Juliano? Ele fala, eu conheço o Juan, vou pôr ele. E acontecia muito, cara. Se a gente fazia os amigos, tá fazendo churrasco, os caras mandavam um WhatsApp pra você, falou, olha o que eu tô escutando aqui. Eu falava, cara, que legal, isso aí é muito bacana. E esse ano vamos gravar outro, se Deus quiser. Show de bola. Você sabe que a gente estava falando sobre esse momento, né? A gente tem visto muito isso aí, que o pessoal tá fazendo, até por essa nova geração que vem, essas misturas que estão acontecendo. A gente pode dar como exemplo o Cê Tá Doido. Uhum. Cê Tá Doido, Panda, os meninos também, que fazem um sucesso muito grande. E muitas vezes é isso, é numa roda, né? O Panda, por exemplo, dele foi numa roda, era uma mesa, a galera foi lá e fez o Panda sem moderação. E que, pô, ali teve os cortes, e através dos cortes viralizou e o pessoal começou a ver quem ele era, né? A conhecer. E a gente percebe isso também, que hoje em dia, aquilo que era só o rádio continua sendo importante, sempre vai ser importante. Fãzaço de rádio. Mas hoje em dia o pessoal também quer ver o artista, né? Exatamente. Ele quer sentir a vibe, ele quer estar ali no meio, ele quer ver como é que funciona. E a gente percebe que os lugares mais inusitados é numa praia, é num barzinho, é num fundo, é alguma coisa desse sentido. E hoje em dia o pessoal tá retornando muito pro simples. Você vê, por exemplo, o Gui Guilherme. Exatamente. Os caras que estouraram, os caras estourou tocando de chinelo, de dedo, gravando na beira do rio, uma coisa bem simplesinha ali, entendeu? Porque os caras queriam mostrar a essência deles, a voz deles ali, né, entendeu? E não tinha produção nenhuma. Depois os caras gravou um negócio grandioso. Mas o que explodiu o Gui Guilherme, um dos exemplos, né? Foi o DVD que os caras gravou ali de bermudinha, chinelo na beira do rio. Tinha produção, não tinha só nada. de regravação, né? Só regravação música, e os caras tocando. Então é um negócio bacana. Murilo Ruff também, cara. Eu fui no show que sou fã do cara aí, pô, 3 horas só de modão. Só de modão, cara. Coisa. Então, você vê que os caras gravou, muita gente tá gravando coisas sem muita produção de coisa, mas o cara tem aquele audiovisual simples que ele põe no churrasco ali, cara. Mas é bom isso, demais. Cara. É muito bacana, eu acho muito válido. É bom demais. Ó, imaginando que você vai estar aí com a sua produção do novo DVD. Se você pudesse, pode viajar aí, querer quem você quiser, o seu sonho, a realização do sonho. 5 artistas, 5 duplas que você gostaria de dividir o palco. Rapaz, você já pensou? Pegar 5 Cara, assim, se pegar ali... Sonhar não custa nada então como ser uma pessoa que tem nome e talento. Primeiro, se vir, eu vou ter que chorar antes. O Mirosmar, né? O Zezé. Grande Zezé. Os caras chegam e falam, o Zezé não canta. Fala, cara, o Zezé não precisa cantar. É. O Zezé é uma lenda, é uma entidade. É um ícone, é uma entidade. O cara, se ele sentar ali e ficar só numa cadeira, se ele não abrir a boca, ele é o Zezé de Camargo, não adianta, cara. Então o Zezé, assim, em primeiro lugar, pra mim, teria que ser o Zezé, Chitãozinho Chororó, né, cara, que eu acho muito legal. Chororó ali. Estão com um projeto novo agora também, é muito bacana. Cara. Exatamente. Bruno Marrone, adoro, gosto demais. Às vezes o pessoal fala assim, tua voz parece que é do Bruno. Eu falo, cara, não é que a gente imita, que às vezes a gente faz um drivezinho diferente, acaba lembrando. Sim. Mas não é que a gente tenta imitar, não. Mas eu gostaria muito. Bruno Marrone, Chororó, Edson Hudson, Zezé de Camargo e Luciano. Cara, e vou falar pra você, Mato Grosso e Matias. Nossa, aí inclusive fechado, eu conheço hein? o Rafa, que é aqui de Rio Preto, né, cara? Sim. Nossa senhora, aí seria moda demais. Inclusive, onde eu gravei meu DVD lá em Buritama,
E a gente fez o aniversário uma vez do dono do rancho lá. E tava o Mato Grosso Matias. Eu tive a oportunidade de cantar umas músicas com o Mato Grosso lá. Aquilo é uma lenda viva. Cara, você sabe que é um do meu sonho de poder entrevistar eles, né? Eu já mandei mensagem pro Rafa, já tentei falar com ele. E é muito difícil a gente trazer o velho aqui. O velho. Mas se o Rafa topar, pelo menos vir aqui trocar uma ideia com a gente, pô, pra mim vai ser uma felicidade muito grande. Ô, Juan, eu queria que você falasse pra gente também aqui o seguinte. Você é um cara que já tem uma agenda fechada, que já tem um trabalho consolidado, muitas coisas que já aconteceram nessa sua vida, sua trajetória. Tem alguma coisa que você sonhava em realizar, ou você ainda sonha em realizar, que você ainda não conseguiu? Pode ser em relação à música, ao pessoal? Eu sempre falo, o pessoal pergunta, Juan, cara, você não pensa em sucesso? Eu falo, cara, sucesso é um negócio muito relativo. Eu falo, o que é sucesso pra você? Eu acho sucesso, na minha singela opinião, é você poder dar uma vida boa pra tua família, você poder comer um negócio que você goste, ter um carro, poder viajar. Então, eu acho que pra mim, sucesso é isso. Já tive muita, tipo assim, quando era mais novo, de poder rodar o Brasil. Não é que eu não quero, isso aí quero, se acontecer, tá ótimo. Mas eu acho assim, onde eu consegui chegar hoje, eu nunca tinha sonhado em chegar. Sim. Entendeu? Em ter bastante gente que te conhece, cara. Onde você chegar, o pessoal conhece por Juan, porque, pra quem não me conhece, meu nome não é Juan. Meu nome é Flávio, viu? No Exatamente. CPF. Meu nome é Flávio. Mas, cara, acho que nem minha mãe chama de Flávio mais. Então, muita gente, Juan pra lá, Juan pra cá. E, cara, graças a Deus, em todo lugar, pelo menos alguém, em alguma cidade, o cara já viu você cantando. E o mais importante, o mais legal, cara, é onde você vai, você voltar, você ter um feedback positivo. Também gosta do negativo também. Mas, graças a Deus, tem mais positivo que negativo. E ter várias amizades, cara. Minha mulher falar que eu pareço político, cara. Eu vou no hospital, o dia que minha mulher foi fazer cirurgia lá, eu conheci todos os enfermeiros, conheci um monte de médico, Falo, não é, cara, que a gente toca nas festas, o ciclo de amizade cada vez está maior, cara. Conhece, né? Isso eu acho muito importante. Então, eu acho sucesso na vida é você ter amigos, parceiros, você ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu... eu acho que pra mim o sucesso é isso aí, cara. E viver da sua arte, E viver da sua arte, você fazer o que você gosta. Ainda conseguir pagar suas contas com isso, cara, eu acho isso aí maravilhoso. Isso pra mim já é sucesso. Ó, o Juan fora dos palcos, fora dos shows, assim, gosta de escutar o quê? Cara, o Juan gosta de escutar... Se eu te falar que eu já fiz barzinho, eu tocava MPB. Então, além de sertanejo, cara, no meu carro eu escuto rock and roll. Escuto bastante rock and roll. Porque ele falou que foi no show do Guns N' Roses. Sim. Sempre escutei muito Guns N' Roses, gosto desse tipo de rock. Gosto de pop rock nacional também. Inclusive eu faço no show os blocos de pop rock nacional. Charlie Brown Jr., Jota Quest. Escuto muito... Cara, eu gosto de pagode. Eu tenho um cavaco lá em casa, já toquei muito pagode. Olha aí. Inclusive a galera dos pagodeiros, quando eu vou... Os caras falaram, rapaz, mas você sabe pagode? Eu falei, já toquei muito pagode. Então, cara, eu gosto de tudo, cara. Canto sertanejo, mas gosto de tudo. Gosto de MPB, catar meus violão lá. Já toquei muito... Às vezes o pessoal fala, vamos tocar lá. Tocar um... Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Toquei muito sem barzinho, cara. Vixe, e adoro escutar Djavan e tudo mais. Ô Juan, a gente estava falando agora mesmo sobre a questão do sucesso. Existe uma diferença entre sucesso e a fama, né? Que o pessoal vai. E a fama que você tem é de ser essa pessoa sensacional, de ser essa pessoa incrível, um profissional muito legal e principalmente, assim, comprometido com aquilo que você entrega. Isso aí é uma coisa que é muito bacana. Mas isso começou com aquele violão lá quando você tinha 8 anos. Com certeza. Olhando a sua trajetória, aquilo que você conquistou hoje, aquilo que já está na sua mente, conquistando, o que você falaria para aquele menino? Cara, eu falaria para aquele moleque lá atrás de 8 anos que, na verdade, minha mãe não tinha dinheiro para comprar um violão. Minha mãe era faxineira da prefeitura, né? Minha mãe acordava 4 horas da manhã e não tinha... Eu queria um violão e ela não tinha dinheiro para me dar. Aí fizeram uma rifa para me dar um violão, cara. Então, para aquele moleque de 8 anos lá, eu diria para ele, igual eu falo para todos os alunos que eu dei, e hoje eu encontro onde eu posso ensinar alguma coisa para alguém, eu não dou mais aulas, né? Parei. Sim. Infelizmente, pelo tempo, não consigo mais dar aula. Mas para todo mundo que eu encontro, o cara vai lá, às vezes vai lá em casa, ou troca a corda do violão para mim, troco. Ou me ensina alguma coisinha, ensino, cara. Porque eu diria para aquela criança lá de trás, igual eu falo para as crianças, cara, continua. Se você gosta, vai atrás, porque a música, independente de você ser profissional ou não, a música é um lugar que onde você for, ela vai ser bem-vinda, numa rodinha, ela faz bem para
pra você estudar melhor na escola, pra te abrir a mente, fala pra minha filha, aprende música, porque você vai... Tua mente vai ser um pouco melhor. Você vai aprender a raciocinar um pouquinho mais rápido e tudo mais. Então, pra aquele Flávio aquele Juan, que não era Juan, era Flávio, É Flávio, né? Depois foi Jean e Marcel, depois virou Léo Minas e Juan. Não, na verdade, antes do Léo Minas e Juan, teve João Pedro e Rafael. João Pedro e Rafael. Aí nós foi descobrir que, na verdade, na hora de registrar o nome já existia. Já tinha. Aí meu parceiro inventou o Léo Minas e Juan. Quando separamos, eu fiquei com o Juan, porque o pessoal já me conhecia por Juan. E eu diria pra aquele moleque de 8 anos lá atrás, falou assim, cara, valeu muito a pena cada caixa carregada, cada noite sem dormir e cada perrengue que teve. Se tivesse que fazer tudo de novo, faria tudo de novo. É isso com aí. certeza. O Lucas MK tá mandando um abraço. Esse é fera demais, boa noite. A Camila também dando boa noite por aqui. Ô Juan, hoje a sua presença aqui, ela engrandece muito, cara, esse podcast. Pela pessoa incrível que você é, o profissional. Eu que agradeço. Como eu te falei, cada vez que a gente colocava uma caixinha, tinha um nome lá, chama o Juan e tal. E, cara, conhecendo você de perto, sabendo de tudo que você tem, trajetória que você conquistou, as músicas e tudo mais, a admiração só cresce, só aumenta. E, cara, as portas aqui do nosso podcast estarão sempre abertas aí, mesmo que você for lançar o projeto novo esse ano, qualquer novidade, dá um grito pra gente, corre aqui pra gente poder bater um papo. E hoje é a parte de te homenagear mesmo, homenagear esse profissional incrível com essa trajetória desde criança. Eu brinco também, brinco meio falando sério, que com 8 anos eu já cuidava do bar do meu avô, sozinho, já começava a ganhar o meu dinheiro, já corria atrás. Então, quando eu encontro uma pessoa que tem a mesma idade de estrada que eu, né, com profissões diferentes, cara, eu fico muito feliz. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, de coração. Aquela pergunta que eu não fiz pra você, que você gostaria que eu tivesse feito, qual foi? Qual seria? Aquela pergunta... Algo que eu não falei, fica à vontade aqui para você poder falar. O não perguntou, cara. Primeiramente, eu queria te agradecer o convite. Eu sempre assisti aqui os seus... Não tô puxando o saco, não. Sempre que eu vi o André, eu vi aquela marca no ar com o Hamilton, eu fui pesquisar. Eu assisti muitos seus cortes, assisto direto lá no podcast. Obrigado. Assisto mesmo. Vejo, tem muito amigo meu que já veio aqui, cara, que é parceiro. Paulinho Botura, amigo meu, gente boa, parceiro. Cassiano veio aqui. Sim. Thiago Sivieri, tudo. Então, assisti vários cortes que você entrevistou aqui e tinha muita vontade, cara. Eu já ia perguntar pro André uma hora, falou, pede pra ele me convidar, Aí, assim, e a gente encontrou ao acaso do destino na clínica, ele falou, você topa participar? Eu falei, cara, na hora, fiquei muito feliz pelo teu trabalho, cara. E eu acho que, cara, não teria uma pergunta assim, você me perguntou bastante coisa, a gente contou um pouco de tudo da história aqui, cara. Sou fã do teu trabalho, sou fã dos radialistas, cara, eu sou da época antiga do rádio, escuto muito rádio no meu carro, adoro rádio, porque eu acho que o rádio ele tem uma mágica, uma essência, cara. Eu escuto na madrugada vindo, eu não coloco, eu escuto rádio, cara, eu fico procurando um negócio ali, aquelas músicas, os flashbacks de madrugada, gosto muito de rádio, cara, sempre escutei minha vida inteira rádio, desde moleque tinha rádio, eu lembro que eu tinha um rádio relógio do meu avô lá, olha aí, escutava no rádio relógio. Cara, rádio é sensacional, cara. Sou muito fã do rádio. Eu acho que é um negócio que, se Deus quiser, vai durar eternamente. O rádio é sensacional. O pessoal fala pra mim, você gosta tanto de música assim? Eu falo, não, eu amo rádio, né? Que tá envolvido aqui. Pessoal, a gente vai encerrar com música, obviamente, né? Próxima segunda-feira, mais um episódio do No Ar. Próxima segunda-feira, o Dr. Pedro Demarque. A gente vai falar sobre aposentadoria, muita coisa bacana. Ele que é um advogado que cuida disso, né? Então a gente vai ter bastante dicas aí, então vale muito a pena você já ficar ligado também. E não esqueça, você que estava acompanhando a gente ao vivo, para você deixar o seu like, compartilhar com todo mundo. A gente sabe que a noitinha fria de segunda-feira, né? Nada melhor do que você assistir durante a semana esse episódio, aproveitar também para ouvir as músicas que o Juan canta por aqui. E não esqueça de seguir o Juan também nas redes sociais, @Juan Cantor Oficial, para você já saber mais as novidades, já pegar a agenda, já contratar, tem ainda datas abertas ainda para você já garantir para o seu evento, tá? Formatura, casamento, aniversário, você que vai fazer aí os seus corporativos, entre em contato aí com o nosso querido Juan, que com certeza você não vai se arrepender, é um showzaço para sua cidade, para sua empresa e para você. Cara, vamos fechar com o que você quiser aqui, fica à vontade. Bora pra cima então, vamos lá. Segundona, pra começar a semana bem, vamos assim, ó. Hoje é segunda-feira, dia de beber morar, cair na gandaia, não ver a noite passar. Sábado cê fecha um churrasco e a galera me espera. Desce 1, 2, 3 e quem ficar embriagado paga 6. Tá
Tava na ressaca pra curtir o domingão. Um beijo na menina pra não morrer de paixão. No bar na esquina, a galera me espera e já era. E na segunda-feira continua tudo igual. Feriado nacional. Brasileiro é praia, futebol, badalação, samba, rock, rap, reggae, forró e baião. Moda sertaneja pra dançar arrasta-pé. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Tem festa de peão, só chove chuva de mulher. Aê, show de bola! Obrigado, gente. Ó, um dos melhores episódios dessa temporada aqui com o Juan. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like. Até a próxima segunda. Valeu, família Filmix. Quero gente! Show de bola.